E também pode ter a representação eleitoral, que é diretamente ao juízo eleitoral. E lá, a parte autora vai colocar todos os seus fatos que acha que pode ter configurado algum crime eleitoral ou alguma... Hoje eles estão usando muitas expressões em inglês, né, que são essas palavras mágicas. Inculcar na cabeça do ouvinte, do eleitor, aquela palavra e tal. E, às vezes, se você conseguir fazer prova disso e o juiz entender que isso pode desequilibrar a campanha, sim, pode ser que tenha provimento ao seu pedido. Mas você tem que bater as portas da Justiça Eleitoral, você tem que trazer elementos de prova, entendeu? Tem que ter o convencimento, né? Você tem que convencer a Justiça e tem que provar. Mesmo você trazendo aos autos elementos de tipo de prova, igual filmagens, gravações, que são coisas que a gente deve ter muito cuidado em relação a isso, o juiz eleitoral, ele tem muito cuidado também e ele determina ao próprio cartório eleitoral que, como que é a expressão que o juiz fala para um termo de constatação, um laudo de constatação em relação àquilo que foi alegado, entendeu? Após isso, ele pode deferir ou não um pedido de urgência, um liminar, ou no mérito. E também tem que ter muito cuidado, né? Porque hoje, com a rede social, muita gente fala fácil. Então, se não tiver uma boa assessoria, às vezes você está imaginando que você está fazendo certo. Mas, ao final, você não está fazendo certo, você vai receber uma representação e pode ser multado e pode te trazer um problema futuro. Já aconteceu o caso aqui no Iporá, por exemplo, o vereador ganhou e tudo, assim, não precisa explicar qual que é o caso não, se tiver, mas aí depois que aconteceu de ele não poder por causa de algum erro que ele cometeu, ou o prefeito... Cassação de registro de candidatura ou diploma não ocorreu por causa de propaganda, porque assim, a sanção geralmente a maior é a multa, né? Essa multa pode variar de 5 a 30 mil reais, dependendo do caso. Agora, se configurar o abuso do poder econômico na divulgação de uma propaganda eleitoral, ou mesmo que seja extemporânea, aí sim já pode caçar a eventualidade de caçar o registro ou o diploma daquele vereador ou prefeito que sagrou vencedor na eleição. Entendi. Uma das dúvidas que aconteceu comigo, eu atendo muitas pessoas, vereadores de distintos lados, enfim, outras cidades também, na área de política. Principalmente nessa época, todo mundo está agora... Esse ano, principalmente, para prefeito, foi o ano que eu acho que aqui na região do interior, mais está voltado para a internet. Eu acho que até na última eleição, por mais que estava, mas ainda era muito aquele negócio do rádio, né, do carro de som, ficava muito naquilo ainda, né? Não pode o carro de som tantas horas. Tem que estar um motorista e o candidato junto. Mas isso ainda pode acontecer. Isso ainda continua. O carro de som, ele tá proibido de tudo. Você tá brincando? Sim. Não pode? O carro de som, André, já vamos adiantar aí, porque que a gente ia falar mais pra frente, mas vamos, já que você abriu essa brecha aí, o carro de som, ele é só permitido na frente de uma carreata ou de uma caminhada. E o mini trio, mesma coisa. E o trio elétrico só para sonorização de comício. Parado. Entendeu? Carro de som... Aqui em Porá, a gente vivencia uma situação seguinte. A coligação X quer divulgar o comício. Aí põe um carro de som circulando na cidade. Isso não pode. Carro de som já foi apreendido aqui em Porá por causa disso. Eu lembro. Sabe? Porque o que acontece? Isso aí é propaganda eleitoral irregular. Hoje em dia, é muito mais simples as coligações e os candidatos divulgarem comício pelas redes sociais, pelo WhatsApp, do que um carro de som na maior altura circulando no município. E ele não circula só divulgando o comício, ele circula divulgando o jingle do candidato. E aquilo ali entra no subconsciente. E aquilo ali que caracteriza a propaganda como irregular, entendeu? Que a pessoa, moça, aquelas musiquinhas, a gente canta ela uns 3 meses seguidos depois que acaba a eleição, viu? As musiquinhas. Tem música do Brizola que eu sei até hoje. Só quantos anos que o Brizola morreu? Então carro de som, 0. Só nessa situação. Só na carreata ou para a sonorização do comício, ou o mini trio pode também na frente da carreata ou da caminhada, né? Mas aí pode fazer caminhada todo dia se quiser? Pode.
Todo Se dia. as pernas aguentar. As pernas aguentar. Eu já trabalhei muito locução na caminhada, viu? Nossa Senhora. Ó, teve outra dúvida que rolou. Gente, não sei se vocês prepararam alguma coisa, mas eu não preparei nada não, que nós vamos conversar e surgindo, vocês podem ir colocando questão na mesa aí também. Certo. Teve outra dúvida que me foi colocada por um cliente, que era o seguinte: se eu usar uma logomarca agora na pré-campanha, eu posso usar essa mesma logomarca na campanha? Aí alguns falaram, inclusive teve divergência, que teve pessoas que falaram que podia e teve pessoas que falaram que não podia. E agora eu quero saber de quem entende do assunto. O que é logomarca? A logomarca, por exemplo, o João Pereira, prefeito, né? Quando ele for, a logomarca é a logo da sua empresa, só que aí a pessoa usa uma logo com o nome dela ali para ser a identidade visual dela. Entendi. Com cores, enfim. Essa questão de adesivo e de logomarca, ela é bem complexa, porque ela pode escambar lá pro lado da propaganda eleitoral irregular também, dependendo do contexto que ela for divulgada, né? Porque a legislação eleitoral, André, ela não fala de adesivo, de logomarca, ela é omissa nesse sentido. Então, cada situação tem que ser analisada de maneira individual. Tem algumas representações no cartório já por causa disso aí, de utilização desses adesivos e logomarcas, né? Então, vai ser apreciado aí pelo juiz eleitoral logo. Então, assim, os candidatos têm que tomar cuidado, né? Assim, sobre essas divulgações aí, porque assim, o adesivo ele é só permitido realmente na campanha eleitoral, né? Porque a propaganda eleitoral ela inicia a partir do dia 16 de agosto, né? Então, as convenções vão realizar do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. A partir do dia 5, os partidos já podem formular aí os registros de candidatura, protocolizar, né, na internet. Hoje tudo é online, é o processo judicial eletrônico, não tem nada físico mais no cartório. Uhum. E a partir da data que o partido, a coligação, protocola o registro de candidatura, 3 dias úteis é fornecido um CNPJ para aquele candidato. Uhum. Da posse do CNPJ, ele pode realizar aí a contratação das publicidades dele de campanha. Que seja impressa, seja pelas mídias sociais. Então, assim, seja os adesivos, né? Tem que constar o CNPJ do candidato, o CNPJ da empresa que ele contratou ou da pessoa física que ele contratou. Na publicidade? Na publicidade. Aquela famosa letrinha. É aquela letrinha pequenininha que vem geralmente nos panfletos, nos adesivos. Uhum. Então, nos vídeos também tem que ter, né? Tudo. A legislação eleitoral, ela evoluiu esse ano, 2024. Está prevendo até a chamada inteligência artificial, já. Está prevendo até a punição pela utilização das deepfakes. Então, a deepfake é o quê? Vamos pegar a primeira inteligência artificial. Tá, né? vai lá. É quando o camarada, por exemplo, você faz uma pessoa humana, um ser humano, uma imagem de um ser humano com a voz. Aquelas que cria o vídeo. Artificialmente. Isso. E ele vai pedir voto para o meu candidato, tal, não sei o quê. A legislação eleitoral está permitindo isso, mas tem que constar expressamente na propaganda que conteúdo foi elaborado através da inteligência artificial X. Tem que constar todos os dados de uma propaganda eleitoral. Tipo, por exemplo, um vídeo desenho, falando uma coisa, tudo isso aí tem que estar... E você não pode deflagrar por meio de inteligência artificial um produto fake, isso. que é a deepfake, que é uma profundamente Porque você vai falso, processar quem? O personagem? Então quem criou o personagem foi aquele candidato, e lá ele está pensando, mas é só um personagem mesmo, então eu vou agora impulsionar e vou deflagrar todas o que eu imagino que pode prejudicar, eu vou soltar agora. Não faz isso não, que vai ser bonito. Vai ser latada. É porque às vezes eles utilizam a inteligência artificial para fabricar um vídeo, por exemplo, difamando um pretenso candidato, por exemplo. Teve casos aí que já utilizaram até uma pessoa falecida, um político falecido, divulgando um ato de pré-campanha para um pretenso candidato X. Aí, em outro estado ocorreu isso. Uhum. Então isso aí é uma deepfake, você entendeu? E a legislação pune aí severamente isso aí. Multa alta. Rapaz, e em relação a patrocinado, você falou que pode patrocinar, agora na pré-campanha também pode patrocinar.
Na pré-campanha pode, desde que seja a contratação seja bem moderada e tem que dar transparente aí, porque a Justiça Eleitoral pode fiscalizar. Mas como que é isso? Você tem que declarar isso, nessa pré-campanha tem que declarar todo o gasto de tráfego pago, todo o gasto de, por exemplo, contratou o André Guilherme para fazer um vídeo. Aí você tem que declarar isso já na pré-campanha, como é que funciona? Em tese, isso aí deveria já ser declarado durante a prestação de contas dele lá da campanha. Lá da campanha. Na campanha ele vai falar, na pré-campanha nós gastamos tanto. Isso. Exatamente. Se for meu cliente, eu vou orientar a fazer isso.